Só ontem, como vocês com certeza viram, segue repercutindo e muito, não poderia ser diferente. Um dia verdadeiramente histórico contra o crime organizado no Brasil. Mas olha, ainda há muitos nisso, desdobramentos sobre o esquema que atua das fazendas de cana, passando pelos postos de combustíveis e chegava até nas fintechs da Faria Lima, pessoal. Definitivamente não tem como negar que o crime organizado, na verdade, está organizadíssimo no Brasil, mas já não vive só do tráfico de drogas, vai muito, muito além. Vou acionar minha dupla David Tasso aqui, até para trazer as últimas atualizações, né? E a gente também revelar para a nossa audiência quem exatamente encabeçava esse esquema hiperorganizado do PCC, que pelo visto teve ali a sua canela ali desferida, atacada, né? Pois é, Marinho, muito bom dia a você, a todos os companheiros aqui de bancada e a você também que nos acompanha nas mais diferentes plataformas aqui da Jovem Pan News. Bom, essa mega operação foi extremamente importante, mas essa questão do vazamento, possível vazamento de informações, porque a gente relembra que foram 1.400 agentes envolvidos, não só da Polícia Federal, que conduziu os trabalhos, mas também membros do Ministério Público, das polícias militares dos estados, aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e outros lugares, onde a atuação, então, foi coordenada pelas mais diferentes frentes das forças de segurança. Só que o que chama a atenção é que haviam ali 14 mandados de prisão entre as pessoas que foram identificadas, né, de participação nesse grupo. Só que entre todas essas pessoas, apenas 6 foram detidas, ou seja, a gente ainda tem 8 foragidos. E nessa lista constam alguns que são tidos como cabeças-chaves, como, por exemplo, o Mohamed Hussein Murad, ele que é conhecido como o João Primo, ou alguns o tratam como Jumbo, ele que, de acordo com as investigações, ele é um dos chefes do esquema, ele que articulava toda a operação e intermediava a ligação entre os postos de combustíveis e as fintechs, e também o Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco. Beto Louco. Ele que operava os postos e as distribuidoras, de acordo com os investigadores. Também está foragido o Daniel Dias Lopes, chamado também de um dos cabeças aí da organização criminosa. Tem a Miriam Favero Lopes, que é esposa do Daniel e sócia das empresas ligadas ao esquema. Aí a gente tem na lista o Felipe Renan Jacobes, o Renato Renard Ginestre, o Rodrigo Renard Ginestre, que é irmão, e o Celso Leite Soares. Então todas essas pessoas estão foragidas. Até o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele falou sobre essa possibilidade de vazamento e até que eles vão investigar, vão avançar nas investigações para saber se agentes envolvidos na operação teriam vazado então essas informações, viu, Marinho? Inclusive a gente tem um trecho aqui para a gente conferir. Em nome da precisão, vamos acompanhar. Há 14 mandados, só 6 encontrados. Não é eu diria, uma estatística normal das operações da Polícia Federal. E, portanto, com o retorno das equipes, que igual as equipes vão às residências, enfim, aí precisam relatar o que foi encontrado lá, o que não foi. E aí sim a gente vai poder ter mais elementos para dizer, enfim, ou inferir que possa ter havido vazamento. E nessa hipótese nós vamos fazer a investigação para apurar se houve. E que fique claro aqui, tá, pessoal? A gente estava ouvindo, claro, o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, mas olha, apesar dessa mega operação, dos 14 mandados expedidos, 6 efetivados, alguns dos principais alvos conseguiram escapar, seguem à deriva e seguem aí sendo, enfim, buscados aí pela justiça e pelas autoridades. Mano Ferreira, muito pra gente repercutir, traz aqui realmente pra gente dimensionar pra nossa audiência, além das manchetes, a importância do que a gente viu ontem e do que a gente está prestes a ver nos próximos capítulos. Marinho, a questão é, o Brasil está sendo tomado pelo crime organizado. As organizações criminosas, mais do que simplesmente atuarem nos mercados ilícitos, estão se infiltrando nos mercados formais. Quando a gente fala, por exemplo, do volume de dinheiro movimentado por meio de 40 fundos de investimento, a gente está falando não apenas do dinheiro que foi que teve como origem a venda de cocaína, que é a principal fonte do ponto de vista de mercado ilícito de drogas. Mas a gente está falando também do investimento feito no mercado legal a partir do dinheiro do crime. Ou seja,
uma multiplicação que distorce completamente o funcionamento dos mercados formais. E isso é gravíssimo, porque corrói a capacidade de produtividade da nossa economia. Isso influencia a vida do cidadão brasileiro normal, daquele que vai num posto de combustível simplesmente para abastecer o seu carro e não sabe que está, na prática, ajudando a financiar o crime organizado. Daquele que precisa fazer uma entrega e contrata um caminhão de logística e não sabe que talvez aquele caminhão seja um dos mais de 1.000 caminhões do PCC. Então, a gente está falando de um grau de contaminação das esferas formais da economia brasileira por parte do crime organizado, que mostra que essa operação precisa ser apenas o ponto de partida, porque o grau de profundidade que o crime organizado tem nas nossas esferas formais é gigantesco. E isso certamente inclui também o Estado brasileiro, como mostra o risco desse vazamento. É o paradoxo da cooperação, porque você precisa ter, para conseguir fazer operações que combatam esse grau de sofisticação do crime, é fundamental você ter a integração de diversas entidades do Estado brasileiro, Ministério Público, Receita Federal, polícias das diversas esferas. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais gente você envolve na operação, maior a chance de vazamento. Como, aparentemente, a gente vai precisar ver o prosseguir da investigação, mas aparentemente isso aconteceu para facilitar a fuga de 8 dos 14 comandantes aí que deveriam ter sido presos. Para vocês terem uma noção, muito bem colocado aqui pelo Mano. Vamos aqui entender a cadeia criminosa que a gente está diante aqui, né, Dias Peixoto. A gente está falando do canavial de cana à usina, da usina para o posto, com todo tipo de... E do posto, obviamente, para o motorista ali, com gasolina batizada, muitas vezes com metanol, cancerígeno e todo tipo de intoxicação, que acaba, enfim, corroendo não só os próprios carros, mas eventualmente ali envolvendo um possível risco de saúde até para os próprios motoristas. E também a Faria Lima do crime, servindo ali de biombo, de escudo, para a facção criminosa. Fundo de investimento, pessoal. É um nível, assim, que ultrapassou qualquer limite. Então é isso, de gasolina batizada até realmente o brasileiro, você do outro lado, sendo assaltado à luz do dia. É um diagnóstico assim, brutal do estado de coisas que a gente está diante, né? Não, perfeito, André. E quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que é um esquema muito inteligente, por assim dizer, de lavagem de dinheiro. Porque eles pegaram todas as cadeias de produção e eles contornaram todas essas cadeias para que não fossem pegos. E isso funcionou por um longo período de tempo. Então, quando a gente está falando desde o canavial até a bomba, eles tinham total controle. Então, o anterior não ia notar, porque o anterior eram eles próprios. E a partir disso, eles também envolveram fintechs, agentes financeiros, para, no final das contas, serem responsáveis para pegar esse dinheiro ilícito e comprar novas fazendas, e comprar novos equipamentos, e comprar ações. Eles tinham ações, comprar ações legítimas para estar repassando esse dinheiro, para estar lavando esse dinheiro com fundos de investimento que pareciam legítimos. Então, até quando a gente olha aí para muitos dos envolvidos no mandato de prisão, a gente precisa notar que tinha frase de efeito, página no LinkedIn, tinha tudo isso. Parecia nada mais, nada menos do que um dia comum na Faria Lima. E, no final das contas, nós estamos falando de pessoas que se usavam desse sistema para se colocar no meio dessa cadência, mas que tinham negócios ilegítimos, negócios que envolviam o crime e que demorou muito para ser descoberto e, no final das contas, ainda, o que parece, o que tudo indica, teve um vazamento aí nesse final dessa operação. Por quê? Porque, verdade seja dito, o crime organizado, ele está em todas as esferas possíveis de poder. Então, no final das contas, chega a ser difícil ter operações que não tenham nenhum vazamento, porque eles estão cada vez mais dentro até mesmo das zonas de poder, os contatos, o poder financeiro, o poder econômico. Então, tudo isso nos deixa numa situação que mostra a necessidade de colocar as organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho
como organizações terroristas, para mudar também a forma como nós podemos abordar e a forma como a própria lei leva isso em consideração. Em um outro ponto, a gente precisa de política de inteligência delimitada nos mais variados setores, porque hoje eles não estão só nas drogas, não é assim. Eles estão nos negócios usuais, no negócio da cana, da produção. Então, assim, a gente precisa desse serviço de inteligência com agilidade e entender que o crime organizado hoje está em tudo quanto é canto. Meus amigos, gasolina batizada, imposto sonegado e a gente vê também, claro, fintechs até o momento, né, fazendo parte dessa lavanderia do crime organizado. Sinceramente, a própria Jess falou aqui e acredite se quiser, um dos líderes do PCC tinha uma conta no LinkedIn se apresentando como empresário. Até onde eu lembro, David, de Tarso, nossos pais nos ensinavam desde cedo que a gente deveria trabalhar para não virar bandido, né? E, pelo visto, agora bandido virou profissão para alguns e se apresentam assim. É inacreditável o nível da coisa, mas realmente a gente tem que se atentar. Thales Marques está aqui com a gente, eu quero ter o comentário também, até porque depois dessa descoberta cabeluda, colossal que a gente está repercutindo, que fintechs da Faria Lima estavam envolvidas sim até o talo, sendo a intermediação nesse esquema todo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as fintechs passarão a receber o mesmíssimo tratamento que os bancos por parte da Receita Federal, o que deve resultar em fiscalizações mais rigorosas. E não tem jeito. Asfixiando a rota financeira do crime, auditoria pesadíssima, punição exemplar, mas tem que realmente haver uma mudança de norma. Pelo visto, as fintechs não poderão mais ocultar os nomes de pessoas ou empresas que fazem transações financeiras com elas. Você acha que é um movimento na direção certa? Bom dia. Bom, primeiramente, é vergonhoso que a gente está vendo aqui. A gente está olhando, empresas legais que estão entrando para esse rumo. A gente está vendo que a criminalidade e o crime organizado está em tudo, está na Faria Lima, está no Canavial, está na usina. Mas, por outro lado, quando olhamos para a alta regulamentação de fintechs, a gente pode entrar num grande paradoxo aqui de barrar a inovação. O Brasil já é um país muito complexo para se investir. As fintechs, elas tendem a trabalhar com pouco caixa. Então, quando a gente começa a cercar o crime organizado e barrar também com alta regulamentação as fintechs, podemos estar aqui também prejudicando o mercado como um todo. Então, na hora de fazer essa regulamentação, na hora de travar, de fiscalizar, temos que ser muito cautelosos para evitar justamente que a gente não comece a ter uma quebradeira de pequenas empresas, de fintechs, simplesmente porque o PCC está infiltrado nelas. Nós temos que investigar, nós temos que combater e nós temos que punir quem está jogando fora das regras. Mas asfixiar as empresas, acho que é muito rigoroso. Mas o PCC também acaba asfixiando as empresas que são legais, que agem de forma normal dentro da legalidade, até impondo ameaças. Como, por exemplo, a gente viu nos postos de combustíveis, né? Aquele que não queria vender, o PCC chegava e falava, você vende, ou senão a gente vai te obrigar a vender ou você pode perder a vida. É assim que eles agem. Então, entre eu ver uma asfixia contra o crime organizado e uma possibilidade de uma restrição ainda maior em relação às fintechs, porque o que acontece? Eles utilizam as contas bolsões. E essas contas, elas não limitam quais são as pessoas que fazem parte, quais as movimentações financeiras que são feitas. Até um lobby, uma questão que foi trazida ontem na coletiva de imprensa por parte da Receita Federal, né, que foi feito por alguns políticos em relação ao Pix. Acho que esse é um ponto assim que a gente deve tratar também. Que aí foi criada uma narrativa de que vai ter o rastreio do Pix, você não vai mais poder fazer compra, olha, o governo quer monitorar o que você faz. Tem que haver sim esse monitoramento, porque hoje em dia as transações financeiras, elas são feitas por mecanismos digitais. E dessa maneira tem que ter o rastreio. Então, hoje até levanta uma desconfiança se a pessoa tem, sei lá, R$1.000, R$3.000 guardado em cédula de dinheiro dentro de casa. Então precisa haver sim esse rastreio para que os mecanismos de segurança consigam fazer a rastreabilidade daquilo que a pessoa está utilizando, está movimentando, para que a gente veja uma evolução contra o crime organizado. Mas aí as narrativas vão sendo geradas também em meio a tudo isso, né? Mas é que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Se você me permite, mas só uma breve explicação aqui. Fintechs, para quem não sabe, pessoal, são as empresas que misturam finanças com tecnologia. Sim. Basicamente aplicativos bancários que você não precisa ir na agência física. Enfim, faz um baita de um sucesso. Nubank, PicPay, Creditas, várias outras aí que vocês já estão cada vez mais acostumados. Enfim, que oferecem essas soluções como desde pedir empréstimo, investir, fazer transações, enfim, e realmente ter sua vida bancária aqui na palma da sua mão. Mano Ferreira.
As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, né? Ou seja, por um lado, sim, nós precisamos ter fiscalização e precisamos ter a capacidade do Estado de saber o que está sendo feito dentro da lei e do que não está sendo feito dentro da lei. Ao mesmo tempo, nós precisamos que isso se dê com regras que sejam simples e claras, para que não criem uma montanha de burocracia que acabe muitas vezes prejudicando a inovação e o empreendedorismo. Então, o ponto é como que a gente equilibra uma regulação que seja capaz de trazer transparência e informação precisa para que a gente consiga separar o crime do trabalho honesto, mas que, ao mesmo tempo, seja capaz de manter um ambiente que seja propício para a inovação. Tudo isso demanda capacidade de eficiência por parte da regulação e da aplicação da regulação, porque muitas vezes o que a gente tem no Brasil são regras que partem de uma idealização de como deveria ser e que não dialogam com a realidade de como o país é. E muitas vezes esse vácuo, esse espaço enorme entre o mundo real e o mundo ideal gera justamente brechas para a exploração de criminosos no meio da burocracia e para um aumento gigantesco da informalidade. E quanto mais houver informalidade, mais haverá espaço nebuloso para que o crime ocorra. Então a gente precisa de uma regulação simples, clara e com estabilidade, com segurança jurídica, para que os empreendedores honestos possam prosperar e, ao mesmo tempo, possamos filtrar os criminosos e punir adequadamente. Mas precisa ter um rastreio, né? Por exemplo, essas contas bolsões, o que acontecia? O PCC tem um posto de combustível lá. A pessoa vai e passa a maquininha de cartão. O dinheiro que era para essa maquininha já vai diretamente para a fintech. E dessa maneira, então, eles não tinham um controle, uma rastreabilidade sobre quem estava pagando, quem estava executando a ação. E é isso que precisa ser feito. Então, a gente precisa ter mecanismo para identificar. Eu, David de Tarso, fui imposto tal, paguei e foi para tal conta. Eles não têm esse rastreio, porque as fintechs não têm regulamentação específica que trata sobre esse tema. E a Receita estima algo em torno de 200 fintechs piratas aí, passando por debaixo do radar da Receita. Eu volto a invocar aqui, Jesse Peixoto, o sábio pensador moderno, o menos educado dos nossos ministros da educação, Abraham Weintraub, quando ele disse que rabo de porco, orelha de porco, focinho de porco, pé de porco, bicho, se não é porco é feijoada, ou seja, opera como banco, você faz tudo como banco, cara, você tem que ser regulado minimamente como bancos. Ou estou errado? Não, eu não diria que você está errado, mas eu também não acho que está 100% correto. Justo. Sim, tá bom. É disso que o Morning Show... Por quê? Por favor. Porque eu acho que existe uma questão aqui relativa ao setor das fintechs, né? As fintechs, elas não são bancos, elas não têm a robustez financeira de um banco. Muitas das vezes elas nem operam nas mesmas configurações de um banco, ou seja, linha de crédito, conta, tem várias coisas. Então pense a quantidade de coisas que um banco usualmente faz, seja até mesmo de auxiliar o crédito, e compare com as fintechs. Você vai ter fintech que vai ser focada, às vezes, em um setor muito específico do comércio, vai ser focada em transações, em uma maquininha de cartão, que seja. E, felizmente, o Brasil, mediante a toda uma burocracia e ser um país que coloca muita barreira para a inovação, tem um setor financeiro muito aquecido. Muita referência, né? Os mais sofisticados do planeta. Nossa, o Brasil humilha vários países aí quando o assunto é o nosso sistema financeiro. Então, isso também muitas vezes significa que a regulamentação, ela é diferente, não é para privilegiar as fintechs, mas é porque a forma como as fintechs elas operam, ela acaba sendo, na prática, bem diferente da forma como os bancos operam. Então, é para poder gerar esta concorrência. Possivelmente, se a legislação que o ministro Haddad quer passar agora existisse há 15 anos, boa parte das fintechs que são de sucesso no Brasil hoje, do setor financeiro, não existiriam por conta disso. Então, eu acho que aqui, por isso que eu não estou falando nem sim nem não, eu acho que aqui cabe a gente avaliar como o setor evoluiu e como que isso vai afetar a concorrência das fintechs com os bancos, que são muito mais ricos, que têm muito mais poder aquisitivo. E tem vários tipos de 40 cadeia. bilhões de movimentação igual a uma das investigadas. Isso não é nada para um banco. 40 bi? Para um banco não é nada.
se colocar uma... Mas aí é que tá, David. Eu não tô comparando. Eu não tô comparando as fintechs com, sei lá, uma empresa qualquer. Eu tô comparando com os bancos. Isso gera uma certa questão. O que eu acho que talvez seja interessante, fica de sugestão, e adoro dar sugestão pro ministro Haddad, é criar uma cadência no nível da fintech e a partir desta movimentação X, você tá mais equiparado a isso. E quando você tá começando, não. É um bom conselho pro Haddad, não é? Estipular um preço, né? Um teto. Você movimentou tanto, então você vai começar a ser considerado. Faz as regras em escala. O complicado é que vamos voltar para como o PCC operava. Não era com um fundo, era com 40. Por quê? Porque justamente o que eles queriam era ficar embaixo do radar. Isso. Então eles diluem a forma de operar. Então o combate ao crime não tem uma fórmula mágica. A gente precisa fortalecer a capacidade de inteligência dos órgãos de fiscalização. Porque não importa qual será a regulamentação, o crime é profissionalizado para burlar a fiscalização. Então tem que ter um sistema que seja capaz de ter mais inteligência e capacidade operacional do que o crime organizado, independentemente de qual seja a regulação. Meus amigos, agora, claro que esse debate é mais do que bem-vindo aqui, mas enquanto vários outros países nas últimas décadas colapsaram, acabaram, enfim, ruindo com subprimes, bolhas, calotes, congelamentos, realmente, claro que o Brasil tem sempre turbulência, recessão e os problemas de sempre, mas crise financeira mesmo, a última foi em 1995. Então, realmente, a gente tem, enfim, contas externas em ordem, as nossas reservas são maiores, 5 vezes maiores que a nossa dívida externa. Então, realmente, isso é um mérito também do sistema financeiro que não pode ser demonizado como um todo aqui de bate-pronto. Eu entendo essa percepção, mas que o problema está posto, está. E tem essa infiltração dentro do coração do sistema financeiro que a gente corte isso pela raiz, né? E Marinho, a gente nessa operação está falando de 40 fundos, mas a gente tem mais de 2.000 fintechs no Brasil. Exatamente. A gente não pode misturar essas coisas. É que nem falar que tinha usinas de cana-de-açúcar ligadas ao PCC. Aí o agro brasileiro agora virou do PCC. Não dá para misturar agora, e perder o senso de proporção. Vocês me permitem aqui só para trazer a enquete do dia. Quero muito trazer vocês aqui votando no nosso canal no YouTube, pessoal, sim ou não. Se você do outro lado acha que essa mega operação, a Operação Carbono Oculto, vai realmente impactar os cofres do PCC para a sequência do combate ao PCC, ao crime organizado como um todo. Então você em casa, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, deixa sempre a sua opinião aqui dos nossos canais, no chat, também nos comentários do YouTube e, claro, turbinando aqui a conexão de vocês via o nosso novo WhatsApp, 119 1325 8055, 119 1325 8055. Thales Marques, antes de eu te ouvir, perdão, só fazer um rápido break para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor e volta para vocês já. Agora sim, Thales, por favor. Bom, é importante aqui, gente, temos uma separação do que é fintech, do que é fundo. Fundo já é altamente regulado. Você consegue hoje ver qual é o fundo, quantos cotistas tem, qual é o patrimônio líquido desse fundo, que é onde está esse problema do PCC, que é onde estão as fazendas, onde estão as usinas. Não é a gente tributando, não, a gente fiscalizando onde é que está o PIX, onde é que está a transação, que você vai saber onde que o cara está comprando a fazenda, vai saber onde que está a usina. É através do fundo. E através do fundo que foi onde descobrimos esses 40, talvez mais fundos ainda hoje, mas isso a gente já consegue olhar, a gente já tem essa informação, tanto que eles chegaram nessas empresas, tanto que eles chegaram nesses fundos. Então eu me pergunto, por que vamos agora fazer talvez a gente volte para aquela conversa do PIX, por exemplo? Por que a gente vai voltar para esse assunto se a gente está falando de fundo de investimento inicialmente? Eita, essa conversa vai dar o que eu falar, acho esse ponto muito importante, porque, mais uma vez, no Brasil, tem o hábito de pegar alguma coisa que não é um problema e aproveitar as brechas para jabuti problema junto. Então, eu acho que a gente tem que ver se essa situação da crítica ao sistema que as fintechs elas operam, ela não está ligada a esse problema exato. E vale dizer, qual é um dos lobbies mais fortes do Brasil? O lobby do setor bancário. Quem vai ficar muito feliz se essa legislação passar, se essa modificação passar? O setor bancário. Então, assim, a gente também não pode ser ingênuo de pegar um problema, uma situação que está aparecendo no jornal e está mencionando fintech, e tem essa diferenciação bem colocada em relação às fintechs e aos fundos, e falar assim, agora a gente precisa fazer isso para as fintechs e deixar os bancos felizes, não é mesmo? Agora, a internet brasileira, o melhor do Brasil é o brasileiro, a usina de memes da internet, que, claro, nunca perdoa, já está falando que poderá haver em curso o efeito Felca.
basicamente. Ou seja, aproveitando um problema muito maior para realmente colocar uma pauta política de interesse pessoal de determinado grupo adiante, né? Aproveitando um problema A para resolver um problema B que é do próprio interesse. Você falou da usina de memes, tomara que não seja do PCC, a usina também. Veio bem, veio muito bem. Veio bem. Mas, mano, Ferreira, ao que eu tô me referindo aqui, cara? Você está falando basicamente do fato de que aproveitaram a mega operação de ontem para fazer uma relação com a questão da fiscalização do Pix e o vídeo famoso, um dos vídeos mais vistos da história da política brasileira, do deputado Nicolas Ferreira, que denunciava a possibilidade lá atrás, em janeiro desse ano, de que uma fiscalização do Pix poderia ser a antessala de uma taxação nova sobre as movimentações financeiras, o que gerou, naquele momento, uma das principais crises de imagem por parte do governo Lula e que, veja só, o próprio governo acabou recuando da sua instrução normativa da Receita Federal que instituía essa fiscalização. Então, eu acho muito curiosa a argumentação do governo, porque, afinal de contas, se aquela instrução normativa era tão importante assim para combater fraudes e movimentações como a do PCC, ponto 1, como que a gente conseguiu, então, fazer essa operação de ontem sem aquela instrução normativa estar em vigor? O discurso já não cola. Segundo, se é tão importante, por que o governo cedeu? Era uma instrução normativa, não foi derrubado por outra pessoa. Foi o governo que decidiu ceder. Então, para o governo, a questão de um desgaste de imagem público imediato é mais importante do que o combate ao crime organizado? É essa a conclusão que devemos chegar? Ou seja, não faz sentido o governo estar se aproveitando da situação para tentar atacar a imagem de Nicolas como uma espécie de vingança. Como Nicolas lá atrás conseguiu gerar um dano à imagem do governo, agora o governo tenta usar essa operação de forma oportunista para tentar gerar um dano à imagem do Nicolas. Meus amigos, vamos tentar entender o que realmente está em curso aqui, esperando também para pontualmente recepcionar. Agora sim, os ouvidos atentos de todo mundo sintonizaram também pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, segue a todo vapor, repercutindo aqui, pessoal, uma espécie de efeito Felca, acredite se quiser, realmente dali que ficou muito claro também na fala do Robson Barreirinha, se não me engano, secretário da Fazenda, certo? Dizendo que foi o vídeo do... Secretário da Receita Federal. Secretário da Receita Federal, muito bem colocado, que atribuiu as fake news, não nomeou diretamente, mas claramente se referia ao vídeo de janeiro desse ano, do Nicolas Ferreira, deputado mineiro, que, enfim, acabou insinuando, né, que o PIX seria taxado, monitorado, e por isso aquela norma do próprio governo federal houve um recuo e foi engavetado. Mas o Barreirinha não citou nominalmente. Não citou nominalmente. Eu até conversei de forma exclusiva com ele ontem, mas ele falou assim, que atrapalha as investigações essa questão do PIX. Agora, mas, em momento algum ele citou. Mas ele os dados da operação são claros, mano, Ferreira. E depois do Barreirinha jogar essa isca, a esquerda inteira ontem estava. O Guilherme Boulos foi nessa toada, vários deputados do PT, tem até deputados do PT. Mas o Barreirinhas também está ocupando uma posição política. Ele não está ali simplesmente como um técnico de carreira da Receita Federal. Ele está ocupando um cargo de chefia por indicação política. Então, ele lançou a isca para a construção da narrativa. Isso não deve... De acordo com os dados da investigação, os montantes ali movimentados pelas fintechs ocorreram entre 2020 e 2024, pessoal. Ou seja, só se o Marcola entrou dentro de um DeLorean e voltou ao passado após ter visto o vídeo do Nicolas para realmente haver uma correlação com uma coisa e outra. Sinceramente.